E aí, meus consagrados, quinto dia do nosso desafio de 31 dias de sabedoria. Hoje, no capítulo 5 de Provérbios, nós vamos falar sobre fidelidade. Esse assunto é tão sério que até Salomão, que escreveu esse capítulo, acabou caindo nesse erro no final da vida dele. Mas primeiro vamos orar e ler o capítulo de hoje. Pai, obrigado por Jesus que morreu naquela cruz por nós, Senhor, porque Tu nos ama e Tu tens um 2026 maravilhoso pra gente. Que a gente possa ser sábio, Senhor, e aprender a viver nos Teus caminhos para termos uma vida alucinante. Obrigado, Jesus. Amém. Provérbios 5. A advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite. Mas no fim é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam a custas do seu esforço. No final da vida você gemerá com a carne do seu corpo desgastado. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas. Nunca reparta com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar os seios de uma leviana? O Senhor vê os caminhos dos homens e examina todos os seus passos. A maldade dos ímpios o prendem. Eles se tornam prisioneiros das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta da sua disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Hoje vamos falar sobre esse assunto que eu tenho muito temor de Deus, porque eu já vi gente arruinar tudo que construiu e colocar tudo a perder por um momento de fraqueza. E eu tenho temor porque eu acho que ninguém está blindado desse assunto. Porque, como eu falei no começo, Salomão que escreveu esse capítulo e vai dar várias advertências sobre a mulher imoral e sobre o adultério, e no final da vida acabou cultuando outras deusas por causa das mulheres que ele teve. Quem sou eu para achar que não preciso me cuidar nessa área também? E relacionado a esse assunto, eu tenho duas frases que eu levo para mim. Que a primeira é, fuja da aparência do mal, e a segunda é, até o diabo se veste de anjo de luz para enganar os irmãos. Então, o que para mim é fuja da aparência do mal? E eu não dou margem para esse tipo de assunto. Assim como o diabo foi tentar Jesus no deserto, ele veio com propostas boas e não com coisas ruins. A tentação nunca vai vir como algo ruim, sempre vai vir com alguma coisa boa, com uma sutileza e com uma vantagem momentânea. E às vezes de mini saia e batom vermelho. Então não acho que você está vacinado, porque o próprio Jesus repreende Satanás usando a palavra. Então, como Salomão fala, mantenha sempre as palavras de sabedoria perto do seu coração e perto da sua boca. E nunca ache que você está vacinado, e também nunca julgue seu irmão se caiu nesse erro, porque é Deus que trata e convence do pecado. E cabe a nós orarmos por eles e ser instrumento de reconciliação deles com Deus e deles com a pessoa que foi traída. Eu já vi e ouvi diversas situações que os casamentos foram restaurados depois de uma traição e foi um casamento que era muito melhor do que era no começo. Eu acredito que com a graça de Deus isso é possível, mas eu pessoalmente prefiro não pagar para ver e prefiro ter um casamento alucinante do começo até o fim sem precisar passar por esse tipo de situação. Porque, como diz o ditado, trair, roubar e coçar é só começar. Tem coisas na vida que não vale a pena comprometer, e a confiança no casamento é uma delas. Eu prefiro buscar a sabedoria e a misericórdia de Deus não para restaurar o casamento. Eu prefiro usar a sabedoria dele para ter um relacionamento bom, perfeito e de amor desde o começo e não tendo que remediar as coisas que foram estragadas, que às vezes não tem mais volta. E sim, eu estou 11 anos casado e tem momentos que são difíceis. Eu lembro que eu comecei a fazer uma oração sempre que a gente tinha um problema e eu falava para Jesus que ele conhecia a minha esposa melhor do que eu, e eu pedia para que eu pudesse amar ela como ela gostaria e como Jesus via ela e não como eu via, porque são duas pessoas totalmente diferentes. A minha linguagem de amor não é a mesma da dela, e isso é muito difícil de conseguir compreender sozinho. Então o Espírito Santo, que conhece ela melhor do que eu e ama ela mais do que eu, pode me ajudar a amar ela do jeito que ela merece e do jeito que ela gostaria de ser amada. E rapidamente, depois que eu fiz essa oração, eu comecei a ver o meu relacionamento ficando melhor ainda, porque Deus começou a mostrar coisas que para ela era importante, que para mim não fazia nenhum sentido. E uma coisa que é muito comum também é que as pessoas às vezes não traem, tipo, o marido não trai a esposa, mas, cara, aquele relacionamento não tem amor, aquele relacionamento não tem um carinho, não tem um respeito, é um relacionamento que os dois estão distantes, às vezes parecem mais sócios do que um casal. E isso também não é um relacionamento saudável, ou que é um padrão de Deus, porque assim como o apóstolo Paulo vai falar, o casamento é um mistério. Ele é uma simbologia de Cristo e a igreja, a noiva. Por isso que, assim como Cristo, nós temos que tomar a iniciativa e a responsabilidade de amar a esposa primeiro. Porque não adianta nada tu querer exigir respeito, que a Bíblia fala, a mulher tem que ser submissa
respeitar o marido. Mas não adianta nada tu exigir isso se tu não ama ela primeiro. Eu tenho certeza que se tu amar ela como tem que amar, como Jesus nos ama, ela vai te respeitar, te dar carinho sem problema algum. Mas não adianta você querer exigir alguma coisa se não faz a primeira parte primeiro. E estar submissa, essa palavra não quer dizer que ela está abaixo. É submissão. É a mesma missão que vocês têm, caminham junto, lado a lado. Porque Deus não tirou a Eva debaixo dos pés ou da cabeça, não. Ele tirou da costela. Ele simboliza que estão do lado, um do lado do outro, e um complementa o outro. E agora, não para um lado tão espiritual, mas mais para um lado humano mesmo. Cara, se tu tirou a tua mulher da casa dos pais dela, prometeu ser fiel, prometeu sustentar e amar ela, respeitar ela, honra o que tu prometeu e pede ajuda de Deus, porque eu tenho certeza que Ele está mais interessado no casamento de vocês, na felicidade de vocês, do que vocês mesmos. E se você está vendo esse vídeo e já pisou na bola e está com o filme queimado em casa, vai lá, se humilha, pede perdão e pede para Deus restaurar, porque Deus é perito em transformar histórias tristes em testemunhos alucinantes. Então é isso, não arruma sarna para se coçar e até amanhã, raça.